Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar, Barão, porque é tanta coisa nesse caso que com frequência nos esquecemos. Em fevereiro de 2019, desse ano, em depoimento escrito ao Ministério Público Estadual, o Queiroz confessou a existência da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele disse que havia. De modo que essa parte do que foi revelado ontem não era uma revelação. Naquela ocasião, o Queiroz disse que, se colocando como operador, no lugar do operador, ele amealhava parte dos salários dos funcionários do gabinete. Havia um acordo, quando o sujeito entrava no gabinete, era informado de que esse era o procedimento. Assim está no depoimento. Amealhava parte dos salários dos funcionários para um caixa paralelo destinado a financiar uma extensão informal do gabinete de Flávio Bolsonaro, contratar agentes externos para o gabinete. Essa foi a explicação, naquela ocasião, do Fabrício Queiroz para a rachadinha no gabinete. Eu tratei disso aqui já. Ele chamava essa operação, belo nome, de desconcentração de remuneração. Vocês lembram disso? E era mais ou menos assim: o Flávio Bolsonaro, deputado estadual, saía como homem público e de repente aparecia um monte de auxiliar que ele nunca tinha visto, que ele não conhecia, pagos informalmente por esse caixa, segundo o Queiroz, e o Flávio nunca desconfiou disso. Essa é a versão do Queiroz. Porque para o Queiroz, naquela ocasião, o Flávio não sabia de nada. Os dados divulgados ontem, aí sim, com o vazamento do relatório do Ministério Público Estadual, desafiam essa versão e fazem a gente duvidar da destinação dos recursos. Nós estamos falando aí de uma quebra de sigilo que vai de 2007 a 2018. Queiroz era o operador, isso está dado. Recebeu, por exemplo, Barão, 2 milhões de reais de 13 outros assessores do gabinete. Essa lógica é conhecida. Os salários em gabinete parlamentar no Brasil todo são muito altos. São muitas vezes salários compatíveis com o recebimento de executivo na iniciativa privada. O que se faz é contratar gente desqualificada, que não está à altura desse salário e que, portanto, aceita receber muito pouco, dando o saldo para esses caixas paralelos. Isso é o que acontece de modo geral, não apenas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, Queiroz recebeu 2 milhões de reais de outros 13 assessores do gabinete. Foram 400, nesse período, 2007 a 2018, 483 transações na conta de Queiroz provenientes de outros auxiliares do deputado. 339 transações em dinheiro. 900 mil reais repassados a Queiroz sem origem identificada. Há nesse conjunto o caso, uma outra aba de investigação, a relação dos Bolsonaro a partir desse gabinete com milicianos, notadamente com aquele perigosíssimo chefe do escritório do crime, cuja mãe e esposa trabalharam no gabinete repassando 203 mil a Queiroz e sacaram as duas 202 mil em espécie. No total, elas receberam 1 milhão. Tem o caso, outro núcleo. Já tratou disso, mas vale repassar. Parentes da ex-mulher de Bolsonaro, mãe de um dos filhos do presidente da República, muitos dos quais funcionários fantasmas, receberam espantosos 4,8 milhões de salários na Lerge e sacaram logo depois da data de recebimento dos salários, 4 milhões. 4 milhões. O que está dito aí, senão um grande esquema de rachadinha. Já sabíamos que existia, como eu disse. O que a investigação agora aponta é que a destinação desse dinheiro talvez não fosse exclusivamente para aquele caixa informal para a extensão do gabinete, conforme defendido por Fabrício Queiroz. Tem o caso do policial militar, cujos rendimentos seriam incompatíveis com isso, pagando boleto de 16 mil reais no nome da esposa do hoje senador Flávio Bolsonaro e transferindo recursos para a conta da franquia de chocolate, de loja de chocolate que o Flávio Bolsonaro tem. É uma humilhação com o chocolate. O chocolate não merece isso, Carla Bigato. É inacreditável que se faça isso com um chocolate nessa altura do campeonato.
Queiroz, ainda tem aquele caso escabroso, nunca suficientemente esclarecido, de R$24 mil depositados na conta da primeira-dama, da parte do Queiroz. Dona Michele. Então aí tá dado como operava a arrecadação desse dinheiro. A arrecadação desse dinheiro via rachadinha está dada. Surge, portanto, Flávio, e aí a operação é normal, é o padrão. Flávio e a mulher usando 2 apartamentos para lavar dinheiro, segundo o Ministério Público Estadual, certo? Tem que ser comprovado, é um processo a ser tocado adiante. Portanto, supostamente, usando 2 apartamentos para lavar dinheiro arrecadado na rachadinha de gabinete. Vejam que o Flávio Bolsonaro, tudo mais constante, não havendo aí um esquema de lavagem de dinheiro, é um gênio de operação imobiliária. Eu vou dar meu apartamento para ele vender. Vejam que ele comprou em 2012 da mesma pessoa por valores 30% inferiores aos pagos pelo antigo dono. E um ano depois, mais ou menos um ano depois, vendeu por quase 300% a mais. É um gênio da operação imobiliária. Eu vou dar meu 13º para ele investir. Coisa extraordinária, certo? E aí a gente volta à coisa da franquia de chocolate. Flávio e esposa não teriam, segundo o Ministério Público, lastro financeiro para justificar o investimento superior a R$1 milhão que fizeram entre 2014 e 2015 no empreendimento. Segundo o Ministério Público, a personalidade jurídica da franquia de chocolate mais uma vez humilhado, usada como conta de passagem, porque logo após feitos esses investimentos, e uma série de depósitos, inclusive depósitos feitos por esse policial militar obscuro, esses investimentos retornaram para Flávio na forma de distribuição fictícia de lucros. Lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público Estadual. Segundo o Ministério Público Estadual, dando aparência lícita ao enriquecimento dos sócios entre 2015 e 2018. Bota enriquecimento nisso. E aí eu termino da seguinte maneira. Falei isso a propósito de outro assunto, da ex-senadora Selma Arruda, no podcast que eu faço com o nosso querido Ivan Brandão. O podcast tem método também. Cuidado com o moralista. Cuidado com o discurso moralista. Cuidado com esse discurso do incorruptível, do honesto. Votem em mim porque eu sou honesto. Votem em mim porque eu estou acima de tudo isso. Não está mais. Esse discurso vai ruindo. E se esse discurso cai, um dos pilares fundamentais do bolsonarismo, terá sim impacto no futuro eleitoral do bolsonarismo. O discurso fundado na postura incorruptível, na postura sou honesto, os outros são bandidos, diante do que se vai revelando aqui na investigação tocada pelo Ministério Público Estadual, esse discurso não dará mais, Eduardo Barão. Não dá mesmo. E a gente fica falando por motivos óbvios, afinal de contas, ele é o filho do presidente da República, do caso do Flávio, né? Mas e todos os outros deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que estão no mesmo rolo, alguns inclusive com valores até mais altos do que esses que estão sendo divulgados agora, especificamente desse gabinete. Ou seja, se tem o núcleo do Queiroz, o núcleo da dona Natália, né? Natália não, como é que chama a senhora aqui? Dona Márcia de Oliveira Aguiar, não, essa é a mulher do Queiroz. A Dona Raimunda, não é? Não, é a ex-mulher do... Todos esses nomes tem. A Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro. Se tem todo esse núcleo da milícia, isso deve se repetir exatamente, ou deveria, né, se repetir em todos os outros gabinetes, ou seja, não era uma realidade específica do gabinete do Flávio Bolsonaro, né? O que obviamente não impede dessa investigação prosperar o mais rápido possível. Fala, Andreasa. Esse é um ponto importante. Há vários outros gabinetes envolvidos, todos têm de ser investigados. O maior destaque jornalístico ao Flávio Bolsonaro tem uma motivação óbvia. Ele é filho do presidente da República. Número 2, ele e não os outros sempre foi aquele que se disse distinguir pelo caráter incorruptível. A casa cai, a gente aponta.